Vamos começar a nossa entrevista hoje do programa Estamos Funcionando. Hoje eu tenho a alegria de receber Luiz Paulo, o Bugre, auxiliar técnico do Grêmio, 23 anos de Grêmio, meio atacante dos bons, viu? Foi. 14 clubes como jogador e 33 títulos. Tem história para contar. Muito obrigado, Bugre, pela sua presença. Tudo bom? Eu que agradeço, tudo bom? Bom dia aos ouvintes, a vocês, somente pelo convite, né? Estou aqui feliz por vocês também, pelo trabalho de vocês, então estou à disposição de vocês. Tá certo. Bugre, que atualmente agora ele conquistou o título da Copa do Brasil junto com o Grêmio, junto com o Renato, com aquele grupo de jogadores. Eu gostaria que tu descrevesse qual é a emoção de conquistar um grande título, um título da Copa do Brasil, Bugre. Olha, incrível que pareça, não tem como explicar, né? Porque o Grêmio, nesse monte de anos sem título, e de repente você conquista uma Copa do Brasil, um título que todo mundo almeja, né? Isso aí foi uma coisa que marca na vida de qualquer profissional, e na minha também, porque até eu estava comentando antes fora do ar contigo, é o único título que eu não tinha, né? Esse campeão brasileiro pelo Grêmio profissional, porque o resto tudo, graças a Deus, eu conquistei com o meu trabalho, com muita honestidade, né? Humildade acima de tudo, né? E esse título veio, eu acho que veio somente a coroar todos a comissão técnica, os jogadores, porque a gente sabia que o Grêmio uma hora ia chegar pelo grupo que tinha, e graças a Deus a gente conquistou isso aí. Certo. E tu, Bugre, começou no Grêmio como jogador de futebol. Como é que começou a tua história no Grêmio? Eu comecei com 9 anos no Grêmio, né? E comecei na escolinha, e com 21 anos eu saí do Grêmio, né? E do Grêmio fui pro Inter, fui pro nosso adversário ali, fiquei 2 anos e meio no profissional do Inter. E dali fui emprestado para o Caxias, depois do Caxias fui para o Novo Hamburgo fui para o Aimoré, e dali me venderam para o Operário de Campo Grande. Até naquela época o Operário fez uma campanha belíssima no Brasileiro, foi o terceiro no Brasileiro, né? Um time que tinha uma estrutura boa, e dali eu comecei a expandir a minha carreira. Fui goleador 2 anos direto lá, né? Conquistei um título que o Operário não conquistava, que era campeão brasileiro também pelo modo, naquela época tinha 3 modos, era o modo verde, amarelo e branco, né? E a gente conquistou o título do módulo amarelo, se eu não me engano. E então dali eu, graças a Deus, fiz 2 gols dos 2 títulos do Operário, e ali aquilo ali me deu uma abertura muito grande na minha profissão, né? E dali fui para São Paulo, e de São Paulo eu rodei em quase todos os clubes de São Paulo. Então, para mim, foi uma coisa que eu me considero um cara vencedor. Vencedor porque eu lutei para isso, né? E quem luta tem sempre buscar essa recompensa. E eu, graças a Deus, busquei, com muito esforço, com muita humildade, né? E dali, fiquei em São Paulo, se eu não me engano, 7 ou 8 anos direto lá. E aí acabei voltando para Porto Alegre. Certo. E quem que te descobriu pro futebol? Naquela época já existia os agentes, os empresários, aí te levaram pro Grêmio. Como é que foi naquela época, quando se descobriu jogador de futebol? Olha, rapaz, naquela época era muito difícil ter isso, né? Naquela época era cada um para si, não tinha essas mordomias que hoje essa garotada tem aí, garoto com 10, 11 anos já tem empresário. Na nossa época nós tínhamos que ir à luta mesmo, tinha que trabalhar para poder treinar, ter dinheiro. Naquela época a gente não tinha condições, os nossos pais não tinham condições, hoje eles têm todas as condições. Hoje vocês pegam um jogador de 14, 15 anos no Grêmio, tem guri ganhando 2, 3 mil reais por mês, outros ganham até bem mais, né? Sim. Naquela época a gente não tinha isso aí. Para chegar num profissional naquela época você tinha que fazer os 20 anos. Não tinha como chegar, era muito raro, né? E hoje não, hoje jogadores com 16, a situação do Lincoln, de muitos aí, com 16, 17 anos já estão tendo essa oportunidade. E a gente não tinha, né? Até mesmo porque era outra época e claro, a coisa vai evoluindo, né? Sim. Mas era muito difícil. E eu fui descoberto pelo seu Paulo Bum, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande até hoje por ele, né? Ele me viu jogando assim na várzea e olhou para mim e disse, pô, esse cara deve ser interessante, vou levar para o Grêmio. E foi onde eu cheguei no Grêmio, e graças a Deus cheguei até a jogar no profissional também, né, no Grêmio, mas foi muito pouco depois. Mas eu passei todas as categorias da escolinha até o júnior no Grêmio, então foi uma coisa que eu aprendi muito e agradeço muito ao Grêmio, né, porque hoje, além de ser um profissional que eu acho que sou um profissional bom, exemplar, eu conheci a vida também, e como homem também, o Grêmio me deu muita oportunidade de viver a minha vida, né? Então eu agradeço muito ao Grêmio. Certo. E durante esse tempo todo no Grêmio e os outros clubes foram 33 títulos. Qual deles que te marca?
que tu lembra assim, e sempre lembra da história desse título? Esses 33 títulos que eu te falei que eu tenho conquistado foi no Grêmio mesmo, como treinador, né, na base. Agora como profissional, eu fui campeão gaúcho no Inter, teve uma época, né, fui campeão lá um dos clubes que eu passei, mas assim, esses 33 títulos que me marcou muito foi dentro do meu trabalho mesmo, como treinador aqui no Grêmio, né, então... Para mim é uma alegria e é muito difícil você encontrar hoje um profissional que trabalhe na base de qualquer equipe profissional ter esses títulos que eu tive. Graças a Deus eu conquistei tudo isso aí. Certo. E como jogador, assim, qual é a principal dificuldade, qual é o principal entendimento que o jogador tem que ter quando ele chega no profissional? Qual foi as tuas principais dificuldades e que tu aprendeu com a vida do futebol? Eu acho que a dificuldade existe para todos, em qualquer profissão, né? Eu acho que o mais é tu insistir, ter humildade para as coisas, para aprender as coisas, né? Quando você tem vontade de fazer, quando você acredita naquilo, as coisas acontecem, né? E a gente tem que ter fé em tudo que a gente faz. Eu, graças a Deus, sempre tive isso, né? E para chegar numa equipe profissional, muitas vezes aquele jogador que você está apostando não chega, porque não tem aquela humildade, né? Já se acha que é o cara. E isso não leva a nada. Então, de repente, esse que você está apostando muito não chega. Isso aí eu já vi várias coisas que acontecem no Grêmio ali, das pessoas acreditar no jogador, mas chega um certo momento que o jogador para e não evolui. Então, isso acontece muito no futebol. Então, você tem que ter essa persistência, né? Ter humildade para as coisas, aceitar as coisas, porque nesse meio você encontra muito treinador de uma característica, outro de outra forma, outros que implantam uma maneira de jogar. Tudo isso aí você tem que ter entendimento. Se você não tiver, fica difícil. Entendi. E toda aquela criança que joga na várzea hoje, ela tem o sonho de se tornar um jogador de futebol, né? O senhor, como tem 33 títulos na base, qual o segredo para se tornar um grande jogador de futebol, para essas crianças que têm esse grande sonho? Eu acho que além de se formar um grande jogador, você tem que se formar um grande homem, né? Uma grande pessoa, porque hoje no futebol, além de você ser um jogador de futebol, você tem que ter uma cabeça muito boa, porque você perde a maioria da tua juventude na concentração, jogando. Então o final de semana sempre são segunda-feiras. Isso aí hoje em dia, eu acho que a maioria das coisas que está prejudicando muito os jogadores é porque essa garotada de hoje em dia, eles não têm essa consciência, né? Eles não têm essa concentração de dizer, pô, final de semana eu não vou ter. E a maioria hoje em dia eles querem samba, festas, né? Então isso aí você tem que ter dentro de você essa concentração. Se você não conseguir, porque muitas vezes a gente vê vários jogadores que aparecem, só no Grêmio mesmo aparecem um monte, só que não tem essa concentração de dizer assim, pô, eu vou ter que deixar minha festinha de lado, deixar minha mãe, minha família de lado, porque eu quero isso aí. Então isso muitas vezes está prejudicando no futebol, né? E se não tiver uma conduta legal, se não tiver umas pessoas certas para ajudar, se torna difícil. Mas também não é muito difícil de jogar bola, porque hoje em dia, eu vou dizer para ti, na época a gente jogava, tinha 3, 4 caras que jogavam muito mais do que tu naquela função. Hoje está aí a prova disso aí, para conseguir um zagueiro profissional, 2 é difícil. Olha, o Grêmio apanhou até acertar, né? Então, eu acho que se tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma e trabalhar, né? Porque eu acho que para se conquistar alguma coisa tem que trabalhar. Se eles fizerem isso aí, com certeza tem grande chance de chegar a ser um profissional. Exato. Porque toda a técnica, a comissão técnica vai ensinar para o jogador, ele tem que ter uma cabeça boa fora do campo, é isso? Eu acho que é importante, mas assim, eu acho que já vem de berço, né, cara? Porque o que a gente pode fazer é tentar lapidar, mas você vai ensinar, dizer que ele vai fazer isso, aquilo, isso aí já vem de berço. Eu acho que muitas vezes você olha um jogador e diz, isso aí vai chegar. Eu vou te dar um exemplo com o Marcelo Groy. O Marcelo Groy começou comigo, tinha 11 anos na escolinha. E a gente sabia que ele ia chegar no profissional. Pela concentração dele, né, pela vontade que ele tinha, né? A gente sempre acreditava que ele ia chegar. Outro que a gente acreditou, que foi o Cássio, que hoje está no Corinthians, o goleiro. O Cássio chegou obeso, né? Sério mesmo? E aí o Remy, que era treinador de goleiro, disse, Bugre, eu vou fazer o Cássio de um goleiro, porque ele era um animal de grande, né? Sim. E aí eu digo, olha, Remy, se tu conseguir não tem problema. Tu consegue a concentração para ele? Eu digo, não, isso aí a gente vai batalhar, vamos lá, se tu conseguir. Foi pela vontade dele, não foi pelo Remy, pela vontade dele de vencer, né? Hoje onde é que está o Cássio, né? Então eu acho que tudo isso aí é vontade e insistir naquilo que quer. E tu, quando jogador, hoje como auxiliar técnico, como técnico, o senhor é muito disciplinado, muito organizado, muito pelo certo.
Quando jogador, o senhor já tinha essa disciplina já? Ou quando jogador, o senhor era mais ousadia e alegria? Como é que é? Não, tu sabe que eu sempre fui um cara meio devagar assim, né? Mas que nem hoje, eu lido com vários jogadores, com vários, né? E eu sou um tipo de um paizão assim para eles, né? É claro que no momento de trabalho eu sempre digo para eles, entrou do portão para dentro do campo ali, esqueça a amizade, esqueça que eu sou tio ou pai ou mãe, eu digo para eles, os problemas a gente sempre deixa para fora do portão, ali é o trabalho. Então ali eu cobro muito deles, mas depois que termina aquilo ali, eu acho que a gente tem que se ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver a boleirada contigo, como diz na linguagem do boleiro, você não vai conseguir, porque eles derrubam. Então você tem que ter o jogo de cintura. Tem jogadores que tu sabe que pode chegar nele e dar uma bronca. Tem outros que tu já tem que chegar com mais calma. Mas no momento que está todo mundo junto, tem que ser igual as coisas para todo mundo. Entendi. E tu, como jogador de futebol, viajou pelo Brasil inteiro, né? Qual dos estádios que tu gostou de jogar? Qual lugar do Brasil que tu conheceu, que tu gostou bastante? Em primeiro lugar, o que eu gosto mesmo é Porto Alegre, né, cara? Isso aí não tem, a gente que roda muito aí, eu acho que não tem um estado melhor que o Porto Alegre para se viver, até para alimentação, essas coisas tudo. Clima, é o melhor churrasco do Brasil? É, né? O melhor churrasco do Brasil, né? Mas eu já joguei por vários estádios. Gostei de jogar muito no Maracanã, né? Morumbi, bom estádio. E o que eu adorava mesmo era o Olímpico, né, cara? E hoje a gente se vê perdendo o Olímpico aí, é uma tristeza muito grande pra gente. Eu, principalmente, porque nós jogávamos, na época jogando no Grêmio, nós jogávamos por tijolos, né? Nós ia fazer um jogo no interior, eles mandavam 5, 6 caminhões de tijolo para poder construir o Olímpico, aquela volta no outro lado que não tinha. Então eu tive participação nisso aí, entendeu? E isso aí, quando eu passo ali, me dá uma dor no coração de ver aquilo ali, mas é a vida, não adianta, não tem. Sim. Né? E o senhor acha que o que falta para a Arena para ela ter a alma que o Olímpico tinha? O que o Olímpico representa para o gremista, que representa para ti que viveu toda aquela história? O que falta para a Arena para ela ter a alma do Olímpico? Títulos, que hoje já veio, né? Então acho que isso aí é um grande caminho. Já está encaminhado 80% para chegar ao Estádio Olímpico como era antes. Então a torcida do Grêmio está muito desacreditada nisso aí, né? No momento que chegou esse título, eu tenho certeza que a Arena vai bombar. E vai ser muito difícil do Grêmio perder ali. Já era difícil, agora vai ser muito mais, porque o torcedor do Grêmio é um torcedor apaixonado, né? E eu tenho certeza que daqui para frente, se Deus quiser, o Grêmio vai conquistar muito mais títulos ainda. Tá certo. Esse aí foi um pouquinho da história, da longa história de Bugre, né? A gente vai precisar de 2 dias de programa para contar tudo que ele viveu no futebol, né? Com certeza. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e convidar a todos para continuar participando da programação da Rádio Nova Metrô através do 51 980 228 228 e participar e mandar suas perguntas e pedir a sua música também. E continuamos aqui a nossa entrevista, tá certo? Bugre, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. A sensação, o que tu sente quando tu sai da sua casa, quando tu tá indo pra arena treinar os seus jogadores? A cidade tá toda azul, preto e branca. Qual é a sensação quando tu olha assim pelas ruas, sabe, pessoal? A gente fica muito feliz, porque tu tá vendo um trabalho teu ali também, né? A gente teve participação, porque quando, na época do Roger, o Renato chegou, quando eles iam viajar, a gente ficava com jogadores, quando tinha jogo aqui a gente participava das reuniões, a gente tá sempre junto no vestiário com eles. E a gente sabe o quanto eles sofreram, o quanto eles foram cobrados em cima disso aí, né? E esse título veio aí, pô, eu acho que coroou todo mundo, os profissionais, Deus do segurança, da cozinheira, né? Então isso aí é muito bonito, a gente vê, porque a gente sofreu muito, né, com a gozação do nosso adversário. E hoje a gente se encontra numa situação muito boa, muito feliz, eu acho que foi um dos melhores anos que a gente está passando, né? Então, não gozando da desgraça do nosso adversário, né? Mas eu estou falando em si Grêmio mesmo. Eu acho que isso aí foi muito bom pra gente, porque hoje você vai em qualquer lugar, somente quando você é reconhecido, a gente vê a felicidade das pessoas, né? O que a gente pôde ajudar eles assim nessa felicidade. A gente tem uma parte nisso aí, então eu me sinto muito feliz. Certo. E realmente aquela frase faz sentido, né, Bugre? Não é só futebol, né? Traz alegria para muita gente. Pessoas aí que estavam tristes ficaram alegres. A cidade ficou muito feliz com esse título, né? Pelo menos metade da cidade. Parabéns pelo trabalho, né? Não, assim, eu até agradeço, mas assim, eu fui ontem, eu acho que fui no mercado ali em Belém, onde eu moro, e estava conversando com um senhor, acho que ele deve ter o quê? Uns quase 70 anos, e ele chegou esse Bugre. Eu sabia que eu não ia morrer antes de ver o Grêmio campeão, né? Eu digo, pô, que beleza, né, cara? Isso aí te deixa feliz. E tu sabe que aquela pessoa também está feliz. Então é uma coisa que
unir o útil ao agradável com os outros, né? Tá certo. Bugre, uma pergunta que eu tenho para te fazer também, uma outra pergunta, é sobre os jogadores que trabalharam contigo na base e se tornaram grandes jogadores que hoje estão na Europa, estão jogando em grandes clubes. Eu gostaria de saber um pouquinho mais como foi esse trabalho e que tu pudesse citar alguns jogadores que já passaram pelos teus treinamentos. Teria que ter mais tempo, mas alguns eu vou colocar, né? O Anderson, que está no Inter mesmo, né? Foi meu jogador. O Lucas Leiva, o Carlos Eduardo, o Marcelo Groy, Cássio, Anderson Polga, vários jogadores, deixa eu me lembrar mais aqui, muitos jogadores mesmo, que estão no profissional hoje. Esses que estão no profissional. O senhor chegou a citar o Anderson, né? Na Batalha dos Aflitos, o Anderson tinha o quê? 17 anos? Menos, acho. Ele tinha menos? Eu acho que mais ou menos uns 16 anos, eu acho. E aí o senhor já tinha a convicção que ele seria um grande jogador e poderia atuar junto com o time profissional e trazer o Grêmio para a Série A? Como é que foi aquela situação? Tu sabe que o Anderson tem uma história bem... que até hoje eu me lembro dessa história. A gente foi para Votorantim, numa competição que sempre tem todos os anos lá, uma competição que é um campeonato brasileiro lá. E ele tinha, naquela época, ele tinha 13 anos. E ele foi comigo. E chegou num jogo contra o Palmeiras ali e brigou com o nosso supervisor. E ele chegou e disse pra mim assim, Bugre, eu tô indo embora, eu vou pegar minhas coisas e tô indo embora. Eu digo, mas por que, Anderson? Não, porque... Não vou citar o nome da pessoa, não, porque fulano me desrespeitou e blá, blá, blá. Eu digo, não, cara. E eu sabendo que ele era muito importante pra nós, né? E ele tinha quantos anos na época? Tinha 13 anos, se eu não me engano. 13 para 14, uma coisa assim. E já sabia que seria um grande jogador? Já, porque aquilo, a gente bate o olho, a gente vê quem, né? Então, até mesmo pela experiência, pelo tempo de trabalho. E eu cheguei e disse pra ele, pô, Anderson, calma aí, cara. Ele disse, não, tô indo embora. Aí, não demorou meia hora, chegou o cara da seleção brasileira lá, na concentração do Grêmio. Aí o cara me chamou e disse, Bugre, o que tu tem de bom? Eu digo, só tem um aqui, cara. Que esse aí, pode levar tranquilamente. Aí eu digo, é o Anderson, mas ele naquela hora ele já tinha brigado com o nosso... Digo, e agora, cara, como é que eu vou segurar essa fera aí? Aí chamei ele, digo, Anderson, faz o seguinte, cara. Joga esse jogo pra mim, depois tu vai embora. Claro que ele não ia, que aí eu ia segurar ele de qualquer jeito, né? Mas nós precisávamos ganhar o jogo, nós era contra o Palmeiras. Eu digo, joga esse jogo aí, depois a gente resolve. Aí eu peço pra eles comprar passagem pra ti e tu vai embora. Mas eu disse pra ele, joga porque tem uma coisa boa pra ti, porque eu sei que vai acontecer, que era a convocação da seleção brasileira. Porque eu tinha certeza que ele ia ser convocado, né? Ele disse, aí parou, aí veio em mim. Bugre, eu vou jogar por ti, porque eu só vou jogar esse jogo e vou pro Inter. Tô indo pro Inter, os caras vão me dar um dinheiro a mais, eu digo, tudo bem, então tu faz isso aí, joga pra mim. Aí nós jogamos contra o Palmeiras, foi 2-1, 2 gols dele. Aí tá, quando chegamos aqui... Nós tínhamos um Grenal até na próxima semana. Ele não apareceu no Olímpico. Digo, puta, e agora? Perdi o Grenal, né? Porque eu perdi o homem e perdi o Grenal, né? Digo, agora. Aí chamei o Mário, digo, Mário, vamos atrás do Anderson. Aí fui na casa da avó dele. Fui atrás dele. Aí a avó dele disse, meu filho, o Anderson já foi pro Inter. Eu digo, puta. Aí eu digo, puta, como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei pra ela, dá pra esperar ele aqui? Aí ela disse, não tem problema. Aí esperei o Anderson. Chegou, eu digo, ele veio com a chuteira embaixo do braço. O que tá fazendo? Eu digo, não, eu vim te buscar. Disse, não, Bugre, ele nem sabia que tinha sido convocado para a seleção, porque chegou a convocação, nós já tinha chegado em Porto Alegre. Eu digo, cara, eu tenho mais roupa lá no Grêmio. Eu digo, então faz o seguinte, tu pega, naquela época ele morava na concentração, tem que pegar aqui, vamos lá, depois tu pega as tuas coisas e tu vai embora, não tem problema. Mas eu digo, se ele entrar no portão lá, ele não sai mais, né? Eu mando os caras prender, fazer alguma coisa. Aí, não, então vou até lá. Aí cheguei lá, peguei a convocação de cima da mesa, digo, o que eu te falei que tinha pra ti? Não acredito, eu digo, tá convocado pra seleção brasileira, cara. E agora? Eu digo, agora tu vai ficar no Grêmio, não tem jeito. Aí foi, aí os caras chegaram ali, naquela época era o diretor, não me lembro quem era, já conversou com ele, deu um troquinho a mais pra ele, né, e acabou ali, o Anderson acabou se tornando um grande jogador. Carlos Eduardo também é a mesma história, o Carlos Eduardo eu levava pra minha casa, ele botava as calças do Júnior, porque não tinha roupa. E naquela época o Carlos Eduardo era muito pequeno, franzino, né? Então os caras, isso aí tá gastando dinheiro do Grêmio. Aí chegava no final de semana, o que eu fazia? Eu pegava e levava para minha casa, pros caras não poderem mandar ele embora, entendeu? E eu escondia ele lá em casa. Porque eu sabia que ia se tornar um grande jogador, né? Como é que tu sabe que vai se tornar um grande jogador? É o jeito de tocar na bola? É o jeito de tocar, a maneira do dia a dia do jogador,
a convivência que tu tá com ele, entendeu? E tu sabe, e tem jogadores que muitas vezes tu não dá nada, mas aquilo que eu digo, a persistência dele, o trabalho, a força de vontade de vencer, porque muitas vezes chega cada jogador, os guri lá com uma qualidade monstra, com a bola no pé. Aí chegam uns lá que estão na vontade, e aqueles ali chegam porque tem a persistência, né? E esse que está com essa habilidade toda no pé já sabe que acha que sabe fazer tudo e não precisa trabalhar. E ali a gente tem que trabalhar para poder chegar. Então esses aí já fica difícil de... Então tu olhando, tu já vê a característica do jogador, a maneira dele, tu sabe que ele quer aquilo ali. Então a gente mais ou menos já começa a investir em cima disso. Sim. No caso do Anderson específico que o senhor citou, depois ele transferiu para o Manchester, né? Foi jogar na Inglaterra. Foi. E ele começou a jogar... Desculpa? Porto. Foi pro Porto, exatamente, desculpa. Mas no Manchester ele começou a jogar numa outra função, que era como primeiro volante, segundo volante. Isso já era treinado no Grêmio já com ele, ou isso aí ele desenvolveu na Europa? Olha, como segundo volante eu acho que foi lá, né? Mas assim, ele já jogava no meio. O Anderson foi um jogador polivalente, ele jogava no lateral esquerda, um atacante, né? E depois ele comigo até foi na Copa Santiago, ele jogou como meia esquerda comigo, né? Mas pela facilidade dele, na maneira que ele jogava, ele encaixava em qualquer função, foi o que aconteceu. Claro que agora ele está num momento ruim, mas ele se tornou um grande jogador. Sim. E naquele momento, na Batalha dos Aflitos, ele já era o jogador, ele já era aquela promessa, tu já sabia que ele seria um grande jogador? Ah, com certeza. Isso aí a gente já sabia. Até mesmo pela personalidade dele, a gente via que ele era um cara de personalidade forte e ele trabalhava bem. Ele nunca foi um jogador descansado, né? Para não dizer outra maneira, né? Então ele não se acomodava e a gente sabia, pelas condições que ele tinha, a habilidade que ele tinha, a gente sabia que ele ia chegar. E jogadores como o Lucas Leiva, o Carlos Eduardo, o Anderson, hoje eles andam pela rua, todo mundo reconhece. Depois do reconhecimento, depois que tu apostou neles, tu teve a oportunidade de conversar com eles, depois de consolidados na carreira profissional, eles reconhecem tudo que tu fez pela carreira deles? Olha, cara, é difícil até de falar, mas assim, alguns reconhecem, outros não, né? Alguns reconhecem, tem outros que até evito, às vezes, de passar perto de você, que de repente você vai pedir um dinheiro, alguma coisa, então eles ficam, né? Aquele receio de, o cara vai me pedir alguma coisa. Né? E eu acho que a maior alegria do cara que trabalha com essa gurizada é de ver eles assim. Eu acho que, para nós, o prêmio maior seria quando eles chegassem em cada clube, em cada entrevista que desse, eu quero agradecer o fulano. Isso eu fiz muito quando eu jogava futebol. Eu nunca esqueci das pessoas que me ajudaram, dos treinadores que me subiram, né, que me deram essas oportunidades. Eu sempre citava, quando tinha oportunidade, eu sempre citava eles, porque eu acho que são as pessoas importantes na vida da gente. E o treinador hoje é muito mais importante que um dirigente, porque o treinador é o que convive com eles ali, né? No dia a dia, sabe das dificuldades, sabe o dia que eles chegam ruim, ou que não pode treinar, ou que estão dando migué para não treinar, tu tá todo dia a dia com eles ali. Então, de repente, quando tu já enxerga eles, tu já olha que tu vê que eles estão, né, estão chateados ou aconteceu alguma coisa, porque é muito fácil você chegar e dizer, eu quero agradecer o presidente, fulano, mas e o cara que ficou dia a dia com eles, né? Eu não tiro os méritos do presidente, do diretor, mas eles têm que se lembrar também que teve pessoas que ajudaram eles no início da carreira deles. Então, isso acho que isso aí, muito poucos jogadores lembram disso. E isso aí, para mim, seria fundamental para todos, né? Se pudesse citar o A ou o B, porque é uma maneira que o cara trabalhou, o cara te ajudou, então a gente não pode esquecer essas coisas. Tá certo. Bugre, uma outra pergunta, referente ao Ronaldinho Gaúcho. Ele se consagrou melhor jogador do mundo por 2 vezes pela FIFA, né? O senhor conviveu com esse jogador? Como é que foi? Não só convivi com ele, como trabalhei com ele, né? Então, esse aí não tem o que discutir, né, cara? E tu já sabia que ele seria um melhor do mundo? Sim. Até mesmo pela maneira que ele andava, a gente já sabia que ele era jogador, entendeu? Tu olhava pro cara, não tinha como não chegar. Na época ele estava na escolinha do Grêmio, quando ele estava no infantil, eu convivi com ele lá, porque naquela época eu treinava o infantil e ele estava no juvenil. E muitas vezes eu fazia o jogo do juvenil, né? E ele estava sempre com a gente. Então a gente sabia, o homem ele era diferenciado mesmo, não tinha jeito, não tinha como não chegar, entendeu? Porque tu via assim nele, ele pegava a bola e fazia as coisas que... absurdo, né? Que não conseguia ver em outros jogadores. Então, não tinha como o homem não chegar, né? E, além de tudo, a humildade. O cara é uma pessoa fora de sério, né?
Tá certo, Bugre. Esse foi o nosso primeiro bloco. Gostaria de agradecer esse primeiro bloco que foi sensacional. Tem mais perguntas, tem mais respostas que tu vai ter que dar com certeza aqui no Estamos Funcionando. Agradecer esse primeiro bloco. Vamos tocar um pouquinho de samba e pagode e convidar a todos para participar da Rádio Nova Metrô através do 51 980 228 228 e fazer o pedido musical aqui na sua Rádio Nova Metrô. Rádio do samba e pagode e do esporte também, né? Lembrando que vai ter a cobertura do Campeonato Gaúcho, Série A, B e C, aqui na Rádio Nova Metrô. Depois vamos perguntar para o Bugre como é que está a preparação para o Grêmio, para essa próxima temporada. Vamos perguntar também sobre a preparação, vamos perguntar de contratação, vamos perguntar bastante coisa aqui para o Bugre, porque a nossa audiência está muito interessada em saber o futuro do tricolor gaúcho, tá certo? Vamos então para mais um pagodinho de leve e depois já voltamos.